Nós vamos hoje chegar à última carta da nossa série, a última mensagem dessa série de mensagens sobre a igreja do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, né? A gente chega na última carta. Queria que você abrisse comigo no capítulo 3 do livro de Apocalipse, no versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. A gente vai ler até o 22. Se você perdeu alguma mensagem dessa série, revisite lá a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube para que você acompanhe, que você de repente perdeu. Apocalipse capítulo 3, verso 14. A gente vai ler até o 22. Se achou, diga amém. Amém. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim como que você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Nós oramos para que a Tua Palavra ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração. Tua Palavra seja anunciada, ó Pai, seja pregada e que possamos compreender a Tua mensagem, Pai. Fala conosco nessa manhã, usa a Tua Palavra para que o Teu nome seja anunciado, ó Pai, para que o nosso coração se volte para o Senhor, para que a nossa vida, ó Deus, esteja na direção que o Senhor deseja, Pai, de acordo com os Teus planos, ó Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Age com a Tua misericórdia nesse momento, porque não somos dignos, mas contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, para que possamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então a gente chega à última mensagem dessa série, né? Foram 7 encontros, 7 mensagens, onde a gente pôde refletir sobre a mensagem que Jesus tinha para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas também de uma maneira geral para todas as igrejas, né? Essas cartas, como nós vimos ao longo desse período, foram revelações do Senhor para o apóstolo João durante o seu período de exílio, né? Ele estava lá na ilha de Patmos e Deus trouxe à luz problemas ocultos que estavam naquelas igrejas e também trouxe alguns elogios para aquelas igrejas. Essas cartas hoje são lições para nós em relação à igreja do Senhor, né? Da mesma forma que a gente celebra quando um problema na política é revelado, é apontado, né? Um esquema de corrupção é desvendado, né? A gente celebra quando o que é errado é revelado. A gente não pode ser indiferente em relação à igreja, né? Quando Deus aponta quais são as dificuldades que a igreja encontra. A gente olha para toda a Bíblia e vê que, como a gente olha para essas igrejas, e hoje em especial a igreja de Laodiceia, toda a autoridade ela tem direção, ela flui de Deus, é constituída por Deus, mas isso obviamente não significa que essa autoridade ou essa pessoa que ocupe esse cargo pode fazer o que ela quiser. E esse princípio inclui a liderança eclesiástica, inclui os líderes da igreja, inclui também os membros das igrejas. Essa igreja de Laodiceia, a última igreja que nós vamos falar, é uma igreja com muitas dificuldades. Você pode ver pelo texto. O texto é um pouco pesado, na verdade,
Mas a cidade tinha algumas características, como a gente sempre faz. Eu quero posicionar você um pouco sobre a cidade. Era uma cidade muito rica, era uma cidade que estava em conjunto com 3 outras cidades, que era Hierápolis, Colossos e também a cidade de Laodiceia. Era rica, né? Em Laodiceia era o centro financeiro dessas 3 cidades. Quando as pessoas precisavam de um empréstimo, era para Laodiceia que eles iam, eles tinham ali, em Laodiceia, perdão, eles tinham dinheiro suficiente, tanto para eles, quanto os seus bancos tinham dinheiro também para emprestar a altos juros, obviamente. Era um centro também de produção têxtil, um centro de moda, produzia na época uma lã negra que era muito famosa, usada somente na alta costura, era uma lã caríssima, e era a região de Laodiceia que produzia isso. A cidade de Laodiceia também tinha uma escola de medicina, né? Escola essa que produzia um colírio muito famoso na época, usado para problemas da visão, problemas dos olhos, né? É evidente que você sabe que Jesus usou todas as características da cidade para falar com aquela igreja, quando ele diz no texto que ele recomenda que comprem colírio. Uma outra coisa muito interessante nessa cidade é que essa região, a região de Laodiceia, ela era formada por outras 2 cidades, como eu te falei, Colossos e Hierápolis, e impressionante que a cidade de Laodiceia não tinha, com tanta riqueza, mas ela não tinha água, né, suficiente, não tinha água para que a cidade usasse. Então, é uma história muito antiga, né, de que eles construíram aquedutos, né, os dutos de água, né, construídos por cima das montanhas, sem nenhuma energia elétrica, sem nada, mas só com o movimento da água. Essa água chegava em Laodiceia, e essa água vinha da cidade de Hierápolis e da cidade de Colossos. Da cidade de Hierápolis as águas eram muito frias, e da cidade de Colossos as águas eram quentes, e essas águas eram terapêuticas, né? Tanto em Hierápolis e Colossos eram águas que usavam-se na medicina, e é obviamente que Jesus usa também disso para falar que a cidade não era, que a igreja não era nem fria nem quente, era morna, nem quem dera fosse fria ou quente. Dizia que a história que as águas de Laodiceia eram intragáveis, né? Eram ruins para o consumo. Muitas pessoas tinham que recorrer a outras fontes para beberem essa água. Então eram águas que causavam náuseas, e aí explica um pouco do que Cristo diz na carta, né, que eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Então, a igreja de Cristo estava ali, e o Senhor faz uma revelação àquela igreja, e Jesus começa se apresentando. Se você volta lá comigo, por favor, no verso 14, a apresentação que Cristo faz é muito interessante. Ele diz ao anjo da igreja de Laodiceia: escreva, estas são as palavras do Amém, ou seja, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E veja, o que significa Jesus dizer que Ele é o Amém, né? Todos nós aqui sabemos que Amém significa assim seja, uma concordância. E não é uma concordância com a mentira, uma concordância com a verdade. Jesus está querendo dizer que Ele não vai compactuar com a mentira e com a falsidade que estava no meio daquela igreja. Ele é o Amém, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está se revelando, dizendo que nele aquela igreja poderia ter confiança, que você poderia confiar naquilo que Ele diz, que você pode confiar em quem Ele é. Ou seja, Ele é o Amém, Ele é aquele que finaliza as coisas, Ele é aquele que traz ordem para o caos, é aquele que concorda com verdade. Ou seja, a gente pode confiar nas próximas palavras que virão do Senhor nessa carta. No verso 15 e 16, aí vem a acusação. Jesus diz: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Depois que ele se apresenta, ele faz essa grave acusação e diz que aquela igreja era uma igreja morna. Como eu disse a você, a cidade de Laodiceia não possuía água própria. Esses caminhos pelas montanhas, esses aquedutos foram construídos para trazer água.
Essas águas se encontravam num rio, e esse rio era canalizado para que chegassem em Laodiceia. As águas quentes de Herápolis com as águas geladas de Colossos se misturavam. As águas que chegavam em Laodiceia eram águas mornas, águas que causavam náuseas nas pessoas. O Senhor está contextualizando a mensagem para aquelas pessoas, porque muitas vezes a gente ouviu esse versículo e acreditou que ser morno é ruim, ser quente e frio, né, é o que Deus espera, e a gente associou isso com fervor religioso, né, o tipo, ser quente, todo mundo entende, né, quando fala que a pessoa é quente, espiritualmente ou é fria, você é frio, né, ser gelado, né, acho que a igreja aqui é gelada, o ar some aqui, uma beleza. Então veja, isso não tem exatamente a ver com fervor religioso, né, ser quente ou ser frio espiritualmente. Jesus está apontando aqui dois extremos que aquela igreja vivia em relação à sua fé. Aquela região era conhecida por essas águas que eram medicinais, terapêuticas, essas águas termais. As pessoas procuravam essas duas cidades, né, para que fossem tratadas de problemas dos ossos, problemas dos seus músculos. A gente sabe disso até hoje. E veja, Laodiceia, onde estava a igreja, que não possuía água própria, que recebia a água dessas outras duas cidades, essas águas de Laodiceia não serviam para nada, não tinham nenhuma utilidade terapêutica. Essas águas não serviam para produzir bem nas pessoas. Jesus aponta dois extremos. Olha para aquela igreja e diz: vocês não são nem quente e nem frio, ou seja, vocês nem estão comprometidos totalmente comigo e nem um pouco totalmente céticos. Quem dera você estivesse em uma posição, quem dera você estivesse em uma posição diante da igreja. Esses cristãos que estavam nessa igreja de Laodiceia eram cristãos que não serviam na sua utilidade. É óbvio que essa igreja era uma igreja do Senhor. Jesus diz que está a ponto de vomitá-los. Esses cristãos que frequentam essa igreja, o cristão morno, o que seria esse cristão morno? Você conhece aquele cristão que você não consegue identificar se ele de fato está firme ou se ele de fato está desanimado? A gente não está falando de pessoas que estão passando por uma dificuldade na sua vida, estão passando por um momento de adversidade, um momento de pressão, um momento de tribulação. Cristo está falando do cristão que não está a serviço de ninguém. As águas de Laodiceia não estavam a serviço de ninguém. Há cristãos que estão apenas buscando o seu próprio benefício. Eles estão passando pela igreja e estão debaixo da média. Eles nem se comprometem completamente e nem tampouco dizem que não estão aqui, não, a gente está aqui, mas não se comprometem. Você conhece alguém, né? Espero que não seja você, aquele cristão que não muda nada o que acontecer dentro da igreja, fora da igreja, para ele tanto faz como tanto fez. Olha, agora a gente vai mudar tudo, o culto agora é só segunda de manhã, ele não interessa, para ele não faz diferença nenhuma, tanto faz como tanto fez. Esse tipo de cristão morno não está nem se importando para onde a igreja vai, não está se importando o que a Bíblia pensa. Há pessoas que você procura, que você aconselha, que você informa para eles qual é o conselho de Deus para determinadas situações. Você anuncia para eles que o caminho que eles estão caminhando é um caminho ruim, é um caminho de destruição. Mas esse tipo de cristão não está nem um pouco preocupado em quais são os princípios de Deus. Esse tipo de cristão não está nem um pouco preocupado com a sua eternidade. A sua preocupação é com o hoje, o que comeremos hoje, para onde iremos amanhã. Sabemos na Bíblia que essas preocupações são inválidas quando não planejamos com Cristo. Esse tipo de cristão é aquele que se diz crente, mas nega a fé com a sua própria vida. Essa era a acusação contra aquela igreja. Aquela igreja estava apática.
Aquela igreja estava indiferente ao que Cristo desejava fazer naquela igreja. E veja, é uma igreja que pode nos enganar facilmente. O problema da igreja de Laodiceia é um problema que eu e você podemos cair nele facilmente, porque é uma igreja religiosa. Não há aparência de coisa ruim naquela igreja. Não sofria perseguição dos de fora, pelo contrário, confiava na sua prosperidade, confiava na prosperidade da cidade. Aquela igreja estava totalmente dedicada a tudo que ela já conquistou, apoiava-se no passado. É perigosa, porque é uma igreja composta de pessoas religiosas, gente que frequentava a igreja, gente que está envolvida no trabalho da igreja, envolvido nos ministérios da igreja, mas no dia a dia eram eles próprios que mandavam nas suas próprias vidas. Jesus é como se estivesse olhando para aquela figueira mais uma vez. Quando Jesus olha para aquela figueira estéril, não é que Jesus não era do Partido Verde, não era da sustentabilidade, quando manda aquela figueira secar. É porque aquela figueira aparentava uma coisa, na verdade era outra. Não era o tempo daquela figueira estar com as suas folhagens, e a figueira primeiro se cobre dos frutos e depois das suas folhas. Portanto, quando Jesus vê uma figueira com muitas folhas, ele imagina que ali há frutos, mas não era nada, era uma hipocrisia daquela figueira. E essa é a vida que muitos cristãos estão levando. Possuem folhas, mas não possuem frutos. Eu e você precisamos nos perguntar: onde estão os nossos frutos? O que Jesus está querendo tratar com essa igreja, o que significa que Jesus está apontando a mornidão, a apatia dessa igreja, é o mesmo que ele quer apontar para nós hoje. A forma como eu trato a minha vida, a forma como eu trato a minha carreira profissional, a forma como eu trato o dinheiro que eu ganho, a forma que eu crio os meus filhos, que eu lido com os meus relacionamentos, com os meus amigos, com as pessoas que estão à minha volta, a forma que eu lido com a minha sexualidade ou a sexualidade dos outros. Nós não podemos achar que essas áreas não estão elencadas dentro daquilo que Deus estabeleceu. Nós não podemos acreditar que essas áreas estão separadas ou divorciadas do que Deus deseja na sua palavra. Isso é ser morno, isso é ser um religioso, isso é ser um falso cristão, quando a sua vida não compactua com os princípios que Deus tem. É por isso que Jesus se apresenta como o Amém, como aquele que não vai compactuar com a falsidade. O grande problema que, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, é termos na igreja cristãos que são nominais, cristãos que estão ligados apenas no nome, é apenas de fachada. Ele é um laranja espiritual, ele é um laranja da fé, ele está lá, ele comparece, ele vai. Sua vida cristã é totalmente apática. É triste afirmar, mas a igreja de Laodiceia não existe mais. Apenas as ruínas da igreja estão lá. Há muitos cristãos que hoje estão ligados à igreja de Cristo de forma nominal. E por mais que algumas pessoas apresentem dezenas de porquês, dezenas de senão em relação à igreja de Cristo, apontem dezenas de problemas, ou então olhem para a igreja e acreditam que não, essa igreja que está na terra é uma igreja desacreditada, é uma igreja que não se pode confiar, é uma igreja que está isso ou está aquilo outro. Engraçado ver cristãos
desistindo da igreja, enquanto o próprio Cristo ainda não desistiu dela. E não desistirá, porque assim diz a sua palavra. Você pode apontar dezenas de questões, mas essa é a noiva de Cristo. Muitos cristãos que estão ligados à igreja de Cristo apenas de forma nominal. E o resultado da sua vida cristã é o mesmo resultado da igreja de Laodiceia hoje. Ruínas, apenas ruínas. Essa religiosidade que marcava a igreja de Laodiceia era caracterizada por um sentimento que é terrível, que é a arrogância. Seja ela social, seja uma arrogância intelectual, seja uma arrogância religiosa. A arrogância religiosa que essa igreja enfrentava, eles estavam convencidos de que eles eram melhores do que os outros, porque a cidade era próspera, a igreja era próspera. E às vezes a gente acredita que, de fato, a gente constrói uma aparência religiosa, que eu e você sabemos que muitas vezes a nossa aparência religiosa não reflete de fato quem nós somos. Mas veja, até esse conceito equivocado de quente, frio ou morno pode ser um disfarce para muita gente, dentro da igreja ele parece ser super fervoroso espiritualmente, mas na verdade é só um disfarce. Então a gente cria uma aparência diante dos homens e cria até uma boa reputação diante dos homens. Há pessoas que estão muito mais preocupadas com a sua reputação do que com o seu caráter. Há pessoas que estão muito mais preocupadas com o que as pessoas acham do que propriamente com o que Deus acha sobre a sua vida. Você pode estar construindo uma boa reputação diante dos homens. As pessoas podem até achar você alguém espiritual, mas isso não diz nada diante de Deus. Absolutamente nada. Nem o cargo que você ocupa, nem o lugar que você trabalha, ou o carro que você dirige, os lugares que você foi, o que as pessoas acham sobre você, isso não diz absolutamente nada diante de Deus. E a arrogância daquela igreja, daqueles cristãos, chegaram ao Senhor. E Jesus enfrenta cada arrogância daquela igreja. Veja o verso 17 comigo. Olha o verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Jesus responde: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Por esse versículo você consegue compreender como que o nosso diagnóstico muitas vezes está incorreto. A cidade estava rica, aqueles cristãos adquiriram riquezas e acreditavam que não precisavam de nada. Irmãos, um dos grandes problemas que a prosperidade pode nos trazer é acreditar que nós não precisamos de mais nada. Eles diziam que estavam ricos, mas eles estavam, na verdade, eram pobres. Em contraste com a riqueza da cidade, aquela igreja era pobre. Deus não está preocupado, irmãos, exatamente com o quanto de coisas nós acumulamos. Deus não está preocupado com o quanto de teologia você talvez conheça, mas o quanto ela é aplicada ao meu e ao seu coração, o quanto ela é aplicada na nossa vida. Eles eram cegos em relação a eles mesmos. Havia na cidade avanços na medicina, um colírio famoso era produzido naquela cidade, mas eles eram cegos. E a cegueira espiritual, irmãos, se dá muito pela forma que nós nos vemos. A gente se compara, como eu já disse aqui, a gente nivela o nosso compromisso cristão por baixo. Pelo menos eu estava lá domingo e fulano que nem estava. Então a gente acredita que a gente está melhor a outra pessoa, mas a gente sempre nivela por baixo.
nunca baseado em Cristo. O padrão que Deus estabelece para o cristão sobre como de fato ser humano, o padrão é Cristo. Isso é óbvio porque Deus nos vê nele. A nossa justiça está em Cristo. Se você não está em Cristo, se o seu compromisso cristão é uma farsa, se o seu compromisso cristão é uma falsidade, não importa o quanto você seja bom. Se você não está em Cristo, não importa o quanto você seja religioso. Não importa o quanto as pessoas achem que você é uma boa pessoa. Cristãos que estão totalmente cegos, confundindo todos os valores da vida. Estão rumo à perdição. Estão comprometidos com os valores desse mundo. Comprometidos com os prazeres desse mundo. Estão totalmente entregues ao Deus do prazer, ao Deus do dinheiro, ao Deus da aceitação pessoal. Ninguém toma uma posição. Por isso que eu preciso anunciar para você os pecados da igreja de Laodiceia, para que eu e você tomemos um novo rumo. Porque há muitos cristãos que estão cegos e ainda estão alegando algumas dificuldades, apontando a posição de outras pessoas. Na verdade, é a sua própria vida que está se perdendo. Jesus diz que aquela cidade, apesar de ser um polo têxtil, apesar de abrigar a indústria da moda, eles estavam nus. Estava lendo a Bíblia, estava despido espiritualmente. Contraste com o centro da moda de Laodiceia. Aquela igreja estava confiando na sua própria justiça. Se você confiar no seu próprio sistema de valores, na sua própria justiça, você vai ficar despido. Você precisa saber que há diferenças entre a aparência e um caráter verdadeiro. A falta de um caráter verdadeiro, a falta de um caráter apurado, trará a você um sentimento de autossuficiência. E você será então arrogante e não precisará de Cristo. Quando há um caráter apurado, quando o caráter está de acordo com a nossa fé em Cristo, nós estamos preparados, inclusive, para amar os nossos inimigos. É isso. Verso 18, ele nos dá um conselho. Veja lá comigo. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Veja que ponto Cristo chega oferecendo tudo o que aquela cidade produzia em excesso. Ouro em excesso havia naquela cidade. Roupa em excesso havia naquela cidade. A cidade que era famosa por produzir um bom colírio. Mas Cristo está dizendo que essa prosperidade não era suficiente. Compre meu ouro e vocês serão ricos de verdade. Aquela cidade que tinha dinheiro para emprestar, dinheiro que pagava a dívida de outras pessoas, mas Cristo queria que aquela igreja soubesse que eles não tinham dinheiro suficiente para pagar a sua própria dívida com Cristo, a sua própria dívida com Deus. Se vocês pensam que o que o mundo, o que essa cidade está oferecendo é uma boa roupa, compre as minhas vestes. Vistam as minhas vestes brancas. Vocês estavam vestidos de verdade. A cidade que tinha fama de uma lã negra que era produzida, era um polo da moda, mas que realmente estava nua. Porque aquela igreja esqueceu que o que nos cobre realmente do pecado é o novo nascimento, é o revestimento do novo homem. E aquela igreja estava distante de um novo nascimento.
Vocês acham que vocês produzem um bom colírio, mas vocês só vão enxergar de verdade quando usarem o meu colírio. Quando olharem a partir dos meus olhos. Aquela igreja se achava autossuficiente. Eu e você precisamos entender, irmãos, que a nossa suficiência, a suficiência da igreja está em Cristo. É isso que Cristo está dizendo. A igreja que se julgava autossuficiente, aqueles cristãos deveriam encontrar a sua suficiência em Cristo. Então Cristo dá um conselho. Eu aconselho a vocês. Interessante que a cidade que era tão dada ao comércio, e Cristo se apresenta à igreja agora como um mercador, porque os seus produtos são essenciais. Mas esse mercador não está vendendo nada porque o seu preço é de graça. E Jesus está anunciando aquela igreja porque Ele ama aquela igreja. Ele diz que Ele corrige quem Ele ama. E Cristo diz que há uma notícia gloriosa para os mendigos, para os cegos, para os nus. Há uma notícia gloriosa para a igreja de Cristo. Há uma notícia gloriosa para mim e para você nessa manhã. Nós precisamos lembrar da nossa miséria espiritual, como somos pobres, e ao mesmo tempo lembrar que Cristo tem ouro. Estávamos nus, mas Cristo tem uma roupa branca. Andávamos como cegos, mas Cristo tem um colírio para os nossos olhos, qual nós podemos enxergar e ver a nossa salvação nele. Cristo exorta a sua igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez, colírio para a sua cegueira, preciosa mercadoria que Cristo oferece. O ouro que Cristo tem para a igreja do Senhor é o seu reino, é a glória. As roupas são vestes de justiça, de santidade. O colírio que Deus tem abre os nossos olhos para o discernimento e precisa nos apontar para um novo nascimento. Cristo está conclamando aquela igreja e está nos convidando nessa manhã, dizendo para aquela igreja: não confie nos seus bancos, nas suas fábricas, não confie nos avanços que essa cidade possui. Essas coisas são úteis, essas coisas são aproveitáveis, mas não confiem somente nisso. Não coloquem a sua satisfação em tudo o que uma cidade pode produzir, em tudo que um bairro pode oferecer, em tudo que um país pode dar, uma sociedade pode te dar. O que Cristo nos chama para Ele mesmo. Jesus diz que só Ele pode nos enriquecer. Só Ele pode nos enriquecer na nossa pobreza espiritual. Só Ele pode nos vestir da nossa nudez, do nosso pecado e curar a nossa cegueira. E por que Jesus faz isso? Por que Jesus entrega essa carta para a igreja de Laodiceia? Por que Cristo nos entrega essa carta nessa manhã? Veja o verso 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente, seja zeloso e arrependa-se. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama você. E talvez essa maneira enérgica descrita nessa carta, talvez para ver se a gente acorda, para ver se a gente compreende que se a gente confiar no que esse mundo está nos oferecendo somente, nós estamos rumo à perdição também. Jesus diz que a sua disciplina não é um instrumento de morte, antes é um instrumento de amor. Cuidado dele conosco, assim como a disciplina de um pai ao filho é instrumento de amor e não é instrumento de vingança, de crueldade, de raiva. Quando corrigimos um filho, quando disciplinamos um filho, queremos tirá-lo do caminho que ele estava indo, era o caminho de destruição, o caminho equivocado. Por isso você está recebendo a disciplina de Deus, receba como instrumento do seu amor. Essa disciplina nos protege, inclusive de nós mesmos. Mas muitas vezes
Falta para nós uma visão clara sobre quem nós somos, sobre onde está o nosso coração. Se a gente for sincero, a gente vai ver que há muito tempo o nosso coração já não está mais em Cristo. Há muito tempo o nosso coração não é mais tocado pelas necessidades da igreja de Cristo. Parece que domingo a gente se encontra, está todo mundo desesperado com seus afazeres, está todo mundo já pensando na sua semana que vai ser louca, no trânsito que vai pegar no feriado. E isso aqui às vezes vira um mero encontro. Falta de visão clara sobre nós mesmos muitas vezes traz até o sentimento de que nós não podemos ser disciplinados, então a gente não merece. Então a gente vai se vitimar, ou então vai se sentir culpado. É importante, irmãos, que a gente não apenas se conheça, mas conheça os caminhos que o nosso coração está tomando. Saiba que o que está guiando você para um ou outro rumo, se é o seu coração enganoso ou se de fato é Cristo. Aquela igreja era religiosa, uma igreja que aparentemente não se via problema. Quem vê esse problema é quem está dentro, é quem conhece. E Cristo conhece a sua igreja. A gente viu nas outras cartas ele dizendo que é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que tem as igrejas nas suas mãos. Muito importante que a gente saiba quem está nos guiando. Porque talvez você está aqui a cada domingo, mas não é mais Cristo que está guiando você. Talvez você venha aos domingos por conta de um compromisso social, a manter alguma aparência. A prova é que sempre que tiver alguma coisa para fazer, você vai fazer. E a gente entrega muitas vezes a Cristo o que sobra, o tempo que sobra, o dinheiro que sobra. A gente investe muito mais em outras coisas, em qualquer outra coisa, do que propriamente no reino. Pense nisso. Qualquer saída, qualquer ida num shopping ou qualquer coisa que você vá fazer, a gente prefere gastar muito mais recursos em outras coisas do que propriamente no reino de Cristo. Por quê? Porque a gente às vezes não tem muitas prioridades corretas. E se a gente faz isso com o nosso dinheiro, a gente vai fazer isso com o nosso tempo, a gente vai fazer isso com os nossos sentimentos. A gente acreditou na nossa cabeça que se a gente não tiver nada para fazer, então a gente entrega esse tempo para a igreja. Mas se a gente tiver qualquer outra coisa para fazer que de repente envolva a nossa família, não, a nossa família vem em primeiro lugar, sempre, evidente. A gente não pode negligenciar a nossa vida cristã por conta da nossa família, não pode negligenciar a nossa vida cristã por conta do nosso dinheiro, por conta do nosso tempo. Jesus diz: seja diligente, seja zeloso e arrependa-se. É o que o Senhor diz. Dê as costas para esse cristianismo de aparências, de faz de conta, essa mornidão na sua vida. Porque, meus irmãos, essa piedade superficial não vai nos salvar. E eu e você bem sabemos que os hipócritas não herdarão o reino dos céus. No verso 20, Cristo se apresenta à sua igreja e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa parte é muito conhecida
talvez você tenha escutado até de forma equivocada, né? O que realmente significa esse texto. Você agora está vendo o contexto, né? Não está olhando só um versículo, e você está vendo que essa mensagem não é um convite para a conversão dos não salvos. Muita gente usa esse versículo, né? Vai fazer um apelo, olha, gente, estou à porta, ok, mas não tem nada a ver com esse texto. Essa mensagem é dirigida para cristãos que estão num estado de apatia, para cristãos cujo coração até dizem que creem em Deus, mas a sua vida não tem nada a ver com ele. Seu contexto não dá a entender sobre convite à conversão para os não salvos. Esse aqui é um chamado para que uma igreja que estava fraca se arrependesse. Porque para que cada cristão daquela igreja tivesse Cristo participando da sua vida com uma comunhão profunda. É por isso que ele usa esse exemplo da ceia. Essa aqui não é a ceia que a gente realiza aqui uma vez por mês. Essa aqui é uma refeição. Ele, olha, eu quero que vocês me coloquem como parte da vida de vocês, dia a dia, para que sejamos um, para que a gente tenha intimidade e proximidade, a mesma intimidade e proximidade que tem aqueles que dividem uma refeição, uma ceia. Para os judeus a refeição era algo extremamente peculiar. Cristo estava dizendo que estava disponível para que eles dividissem a vida deles com Ele. Veja, você olha, interessante que se você, Jesus está dizendo, olha, se me convidar, se desejar que eu seja parte de toda a sua vida, em tudo que você pensa, acha ou faz, estou disponível. Eu vou ter intimidade com você, assim como aqueles que comem na mesma mesa, assim como Ele está disponível para conosco hoje. E se você prestou atenção nas cartas dessa série, o conselho é o mesmo: arrependa-se. E isso enfatiza a nossa necessidade de resposta pessoal, de responder ao chamado de Cristo. E a gente responde com arrependimento e confissão. Texto que nós lemos hoje fala de uma igreja que passou a viver para si mesma e deixou de viver para Cristo, deixou Cristo de fora. Quando um judeu convidava alguém para uma refeição, era sinônimo de muita comunhão, de intimidade. Quando havia uma reconciliação entre famílias, isso era feito numa mesa, num jantar. Isso era feito numa troca de pratos. Eu penso que um judeu sentaria com qualquer um para dividir a mesma mesa. Eu penso que eles dividiriam a mesma refeição, até com alguém que tivesse um credo diferente. Era muito difícil que acontecesse isso naquela época. Jesus está dizendo que aquela igreja precisava se reconciliar com Ele, se reconciliar com seu Senhor, voltar a ter comunhão com Ele. Essa igreja precisava voltar a se relacionar com Ele. Eu compartilho uma refeição com você, uma pessoa que tem alguma intimidade com você, e naquela época uma refeição compartilhada era como se fosse uma vida compartilhada. Famílias que compartilhavam a mesma refeição. Jesus está nos dizendo aí que, olha, volte-se para mim, compartilhe sua vida com Cristo, busque reconciliação com o seu Senhor. Esse é o problema que nós enfrentamos. A gente vai dando asa para o nosso coração, e o que o nosso coração deseja é viver em rebelião contra o nosso Senhor. Reconcilie-se com Ele. Tem uma visão clara de quem você é. Quando necessário, o Senhor vai te disciplinar. Receba isso com alegria, porque isso é um sinal de que Ele te ama.
que Ele cuida de você. Quando o Senhor te disciplinar, esse é um sinal de que Ele quer que tudo vá bem na sua vida, que você saia do caminho de destruição que você estava. A prosperidade daquela cidade, daquela igreja, fez daqueles cristãos uma igreja morna, satisfeita, acomodada, sem Deus na sua vida diária. Saiba que o que Deus deseja é o seu coração, não são seus números, não é a sua capacidade teológica, o seu conhecimento teológico, não é a sua simpatia. E quando eu falo simpatia, não é de você ser uma pessoa simpática, mas tem gente que é simpático a Cristo. Ele gosta, né? ele tem alguma afeição pelas coisas que a igreja de Cristo faz. Então ele vem sempre, ele está aqui, mas ele nunca se comprometeu. Ele não quer a sua simpatia, não quer seus números, não quer o seu conhecimento. Deus deseja o seu coração. Não significa que Deus está em primeiro lugar na sua vida só porque você aparece aqui alguns domingos, algumas reuniões. Isso não significa. Porque você veio no primeiro dia da semana na igreja, então significa que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Isso não quer dizer nada. É muito importante que você venha, mas Deus será prioridade na sua vida quando Ele é uma parte diária, indivisível da sua vida, quando você tem prazer nele. Deus, Cristo, sua igreja não podem ser tratados como mais um item na nossa lista de obrigações, na nossa lista de afazeres. Tem gente que coloca Deus e a sua igreja como uma lista de afazeres. Então quando ele vai na igreja do domingo, ele vai lá e dá um cheque, ele vai lá e dá um ok. Opa, matei aqui, vamos para o próximo. E só vai lembrar de Deus novamente quando voltar de novo na demanda Deus. Na lista de obrigações, Deus. Então no próximo domingo eu dou ok de novo. Vivemos a nossa semana como se só precisamos atentar para Deus e para a sua igreja no próximo domingo. A gente sai daqui e diz: olha, meu compromisso está cumprido, agora eu volto no próximo domingo, contem comigo. Busque uma espiritualidade autêntica, de verdade. Se o seu compromisso é falso, você não está enganando a ninguém. Você está simplesmente perdendo seu tempo. Busque uma espiritualidade autêntica, que gere em você muito mais do que uma aparência, muito mais do que algo que pareça ser, mas que gere em você um caráter apurado, um coração transformado, que gere em você uma visão clara, uma visão honesta de quem você é. Porque quando você souber quem de fato você é, você vai ter a exata certeza de que você necessita de um Salvador. Espero que essa série tenha apontado algumas questões para você, mas que também tenha tido a possibilidade de colocar você no caminho do arrependimento, de coisas que eu e você precisamos alterar na nossa vida. Amém? Vamos orar. Se nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor não permita que o nosso coração vá longe do Senhor. Nosso coração que tenta fabricar um novo ídolo, que tenta viver em rebeldia contra o nosso Senhor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude para que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para que a nossa vida esteja caminhando num caminho de arrependimento, num caminho, ó Pai, de consolo, no caminho do Teu perdão. Que nada que esse mundo nos ofereça nos dê mais confiança do que confiar no nosso Senhor. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.